Continuando o nosso cenário político nesta terça-feira, hoje nós estamos conversando sobre regras eleitorais aqui com o doutor Carlyle Negreiros. Carlyle. É o costume. Carlyle Negreiros. Esse nome, gente, esse nome é de respeito, viu? Carlyle Negreiros, advogado, especialista em direito eleitoral, que está aqui com a gente conversando sobre muitos assuntos. Neste bloco a gente ainda vai conversar sobre notícias falsas, vamos conversar também sobre regras nessa reta final e sobre prazos também da propaganda eleitoral. Mas antes, tem agenda, compromissos. Isso. Amanhã, quarta-feira, teremos entrevista com a candidata ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Já tem compromisso confirmado aqui na TCM. Vamos conferir esta e outras agendas dos candidatos ao governo do estado. Nesta quarta-feira, a candidata Cloriza Linhares, 3 da tarde, visita Guararapes. Daniel Moraes, 9 da manhã, gravação de vídeos para mídias sociais. 11 da manhã, reunião de coordenação. 3 da tarde, panfletagem em Natal. A candidata Fátima Bezerra, 11 da manhã, encontro com o Sindicato dos Transportes Alternativos em Natal. 4 da tarde, solenidade de aniversário da UERN, no Teatro Lauro Monte Filho, em Mossoró. 7 da noite, entrevista no cenário político, em Mossoró. A candidata Rosália Fernandes, 6h30 da manhã, panfletagem nas proximidades do Hospital Santa Catarina, zona norte de Natal. 8h30 da manhã, panfletagem e conversa com eleitores nas comunidades Gramorezinho, Pajuçara e Brasil Novo, em Natal. 4 da tarde, panfletagem nas proximidades do Midway. Os candidatos Bento, Capitão Stevenson, Fábio Dantas, Nazareno Neres e Rodrigo Vieira não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Pois é, não enviaram as agendas. Tem um monte de gente que nunca nem enviou a agenda, né, Vanu? Esses candidatos que restringem realmente sua participação ali em Natal, que se colocam como candidatos como parte do processo democrático, mas que não tem estrutura realmente para fazer a campanha eleitoral e eles não saem ali do 1 ponto percentual, quando muito. Mas é legítimo, né, doutor Carlyle, a participação de tantos candidatos. A gente vê aí a presidência da República, tem muitos candidatos. A gente vê o governo do estado, a gente só escuta falar mais em 3, sendo que 5 têm representação na Câmara Federal, participam dos debates, então ainda outros 2 são vistos, mas são 9 no total e tem 4 que ninguém realmente nunca nem viu, sabe nem quem é, no interior do estado. E, inclusive, falando dessa agenda, os candidatos, foi baixado na portaria pelas zonas eleitorais daqui, de Mossoró, apesar de todo o pleito estar sendo realizado pelo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, as zonas eleitorais daqui baixaram a portaria exigindo que essas agendas dos candidatos fossem apresentadas, as agendas dos eventos, todas as terças-feiras, inclusive os eventos de passeatas, caminhadas, carreatas, para que tenha um controle, que não haja um conflito de itinerários e também de onde vai passar pelos bairros e ruas. Então, eles baixaram essa portaria que todos os candidatos que têm esses eventos, eles têm que prestar essas informações à Justiça Eleitoral da agenda por completo semanal, toda terça-feira, semanalmente, e lá que se discute, através de uma comissão que foi realizada, se discutem as questões de quando há conflitos de horário, de locais, e chegam a um consenso no final, juntamente com essa comissão. Doutor, eu tenho uma dúvida que é bem minha mesmo. Eu não sei se alguém de casa vai ter também essa mesma curiosidade com relação a apostas. A gente está vendo muitas apostas acontecendo, o povo casando dinheiro, casando carro, né, bens, para apostar na vitória de um candidato ou de outro candidato. Como é que o senhor observa esse tipo de atitude do eleitor e o ponto de que, se aquela pessoa que apostou quiser desfazer o negócio, se existe alguma coisa na justiça que o cara possa tentar, de certa forma, desfazer o que foi dito, foi colocado. Quem aposta, a gente sabe que é porque está confiando ali no seu taco ou tem palavra. Mas como é que o senhor vê algum tipo de arrependimento? Como é que o senhor observa esse tipo de situação dos eleitores? A questão da aposta em si, por si só, a lei maior
ela proíbe que se façam apostas em nosso país, né? Então, assim, já começa errado esses tipos de apostas. Como não é uma esfera da justiça eleitoral, ela não tem como impedir o eleitor de fazer esses tipos de aposta. Porém, eu acredito que muitas que tenham registros, isso aí seja se discutido na justiça comum. Eu acredito que, por a aposta ser irregular, ela não tem uma finalidade, no final das contas, juridicamente, para que se faça essa cobrança, né? Mas eu acredito que seja uma forma... Hoje em dia, nas redes sociais, tudo vira meme e tudo, então estão se aproveitando desses momentos para propagar esse tipo de aposta. Principalmente em vista da polarização que há nessa campanha, né, da majoritária federal. A gente tem o Caquinha do Odete Rosado aqui pedindo um alô, sempre na audiência. Caquinha, muito obrigada. A gente tem a participação aqui do José Santos perguntando: em todas as eleições eu vejo muito as pessoas bebendo nas calçadas perto dos colégios eleitorais e a justiça não faz nada, não proíbe? Exatamente. Isso em eleições anteriores ainda havia uma fiscalização maior e muitas vezes, quando ia ser demandado pelo Exército, como nós já sabemos, a Justiça Eleitoral optou por não ter a participação do Exército na fiscalização das eleições, né? Mas anteriormente ainda se pediu para se dispersar das calçadas, das áreas, porém é uma questão mais privada a Justiça Eleitoral em si, ela não pode impedir que a pessoa realize isso no seu domicílio, né? É uma certa irregularidade cometida por eleitor. Na maioria das vezes, algum ainda tem a consciência de se realizar isso após ter exercido o seu voto, não é? Mas há uma fiscalização ainda só de conscientização, né? Ainda não há uma aplicabilidade de multas e alguns fins de fechamento é mais para os pontos comerciais mesmo que tentam comercializar bebidas alcoólicas no dia da eleição. Temos aqui a pergunta do Edmilson, do Abolição 1, ainda sobre esse assunto. Ele pergunta: os condomínios podem vender bebidas alcoólicas? Alguns têm lojas de conveniência. Deve-se, em todos os locais, a gente ainda vai aguardar a portaria de como vai ficar essa questão, mas comumente em todas as eleições, qualquer estabelecimento que pratique a venda desses produtos, eles devem ser retirados da prateleira durante o período que se encontram das 7 horas da manhã até as 18 horas, né, no dia das eleições. Acredito que se há uma comercialização interna no condomínio, sendo comercial o ponto, ele deverá também praticar a retirada das bebidas alcoólicas no dia e no horário estabelecido pela Justiça Eleitoral. Doutor, eu estava vendo que uma das principais pesquisas realizadas no Google, né, na internet, nesses dias, é sobre se a pessoa pode votar de bermuda, a vestimenta de se votar. A pessoa pode votar do jeito que quiser, não pode ir nu. Mas tem a história da manifestação silenciosa. Isso. Como é que deve ser essa questão dessa manifestação silenciosa no dia da eleição? O eleitor, ele pode ir totalmente caracterizado pelas ideologias do partido que ele acredita, do candidato que ele acredita, pode utilizar o botãozinho dele lá, pode levar sua bandeira, desde que seja caracterizado a sua manifestação individual, não é? É diferente da maioria dos casos que nós vemos, é que chega um eleitor para fazer a sua manifestação individual e fica lá por fora do colégio eleitoral. Chega outro com a mesma vestimenta e começa a aglomerar frente aos colégios eleitorais. E aí sim é uma proibição, é proibido esse tipo de boca de urna, como se chamava, essa aglomeração. O que é considerado uma aglomeração? Pessoas com a mesma cor, por exemplo? Pronto. Quantas pessoas? Já é caracterizada a aglomeração, a quantidade de pessoas de uma mesma cor, 5, para cima de 5. E se ela tiver realmente aquele fim de estar ali para tentar induzir o eleitor a um certo candidato ou partido político. Então, a gente deve procurar a guarnição que se encontra naquele local para pedir para dispersar
aquelas pessoas que estão aglomerando frente às sessões eleitorais. Quero mandar um alô para João, diretor da UPA, do BH e toda a equipe. Todo mundo sempre assiste ao cenário político. Temos também o Niel do Sumaré ligado aqui com a gente e pergunta: pode votar com celular e santinhos dos candidatos? Sim, os santinhos eles são sempre permitidos. E quanto ao celular, ele pode ir até o local de votação com o celular, mas porém não será permitido que ele adentre na sessão com o seu celular e principalmente na urna eletrônica. O mesário, o presidente da mesa, ele vai solicitar, informar, perguntar se aquele eleitor está com o seu aparelho celular e vai pedir para que ele entregue-o até que ele faça a votação e após a sua votação será devolvido o seu celular. É importante essa questão dos santinhos, Carol, porque saiu agora um regimento do Ministério Público Eleitoral que ele vai fiscalizar a questão que sempre ocorre nas eleições, aquela questão da madrugada, quando a gente amanhece, está espalhado de santinhos dos candidatos próximos às sessões eleitorais. O Ministério Público disse que vai ser bem fiscalizador e vai aplicar as multas para o candidato de acordo com a gravidade, a quantidade de santinhos que forem jogados no local. Inclusive, qualquer um, até a própria população, ele pode fazer essa fiscalização. Existe o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, em que não só esse caso, como vários outros casos que o eleitor achar que há uma irregularidade, ele pode estar no próprio aplicativo fazendo suas fotos, suas imagens, mandando normalmente da forma que ele melhor se comunicar, informando que a Justiça Eleitoral ela vai estar fiscalizando aquela situação em que foi enviada pelo eleitor. Nós temos aqui o Batista do Santa Delmira assistindo o programa no loteamento Parque Verde, parabeniza pela entrevista e diz o seguinte: vamos respeitar a nossa democracia, respeitando as autoridades e as normas eleitorais. Concordo, viu, Batista? É um momento muito interessante, muito importante no próximo dia 2, então vamos respeitar que aconteça tudo em paz. Não vamos deixar as paixões passar por cima da razão, né? Nós precisamos, acima de tudo, respeitar o processo democrático. E nós temos aqui também a participação da Leila Mello, doutor Carlyle. Ela pergunta: quando um candidato necessita sair do cargo para concorrer a outro cargo público? Bem, nessas eleições, o que nós vimos é que os presidentes das câmaras municipais, eles não precisaram se afastar dos seus cargos, nem os próprios vereadores. Isso aconteceria apenas em questões relativas nas eleições municipais. Então, nessa eleição, foi permitido todos os vereadores, presidentes de Câmara, exercerem suas funções normalmente. Logicamente que desempenhando a sua função no cargo da administração pública normal, comum, e sempre evitando ligar as suas questões políticas nas questões da administração pública em si. E isso, a Justiça Eleitoral, ela veta muitas coisas, a questão de participações em inaugurações de obras, ela já vem vetando há 3 meses atrás, que não é permitido participar por esses agentes políticos, bem como as várias restrições, os gastos também diminuem, os gastos dos gestores. Então, assim, como ela torna, por essas regulamentações, ela torna o equilíbrio em tanto quem esteja no poder como quem não esteja, que aí chegou-se a eles não ser necessário o afastamento desses para exercer a sua função na administração, bem como está participando do pleito eleitoral enquanto candidato. A gente tem pouco tempo, tem participações aqui, mas eu prometi, então, em relação àquela questão das medidas tomadas pelo TSE junto às redes sociais para conter notícias falsas. Você acha que esta medida, ela é suficiente? Eu acredito que deva ser... Já evoluiu bastante das campanhas anteriores para essa. Muitas das postagens que a gente vê nas redes sociais, todo eleitor ele fica informado de que qualquer daquelas
publicações fazem parte de uma questão eleitoral. Muitas vezes, agora acontece, eu já cheguei a ver, como nós estávamos conversando, já há um link quando aquela informação é falsa. Logicamente que ainda há muito o que se trabalhar para combater totalmente. E é um dos pontos hoje que a Justiça Eleitoral tem trabalhado muito e tem dado uma grande importância, porque a rede social é uma ferramenta hoje que a gente pode se utilizar tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, por isso que há uma evolução da Justiça Eleitoral quanto ao combate, principalmente das fake news. Já houve a proibição da distribuição em massa em aplicativos, né, de conversas, sobre a proibição das fake news que teve nas eleições anteriores, onde recebíamos inúmeras, tanto pedidos de voto como ataques aos candidatos. Foi totalmente impedido e não tenho visto dessa forma durante essa campanha. Também a disseminação de qualquer imagem ou material também foi proibida e vem sendo bem combativa e efetiva. Mas o calcanhar de Aquiles ainda é as redes sociais, questão mesmo dessas principais Instagram, Facebook. Tem que ter um controle bem mais eficaz, não só de informação de que seja falsa ou verdadeira aquela informação, mas sim que ela deveria ser removida automaticamente por essas redes sociais. Nosso tempo já está no fim, assunto não falta, teria assunto para outro programa, mas, Dr. Carlyle Negreiros, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Eu que agradeço o espaço, Carol, Vanúbia, e me deixo à disposição aí para tratarmos mais, que é um assunto muito amplo que teria que ter mais episódios para tratarmos de tudo. Seja sempre bem-vindo, doutor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Ótima noite e até lá.